A disputa pelo controle da Braskem tem ganho novos capítulos praticamente todas as semanas. Nós já vimos oferta oficial apresentada pela Unipar, já houve tentativa de compra feita pela gestora americana Apollo e depois se juntou a americana Apollo à Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, cuja sigla é a ADNOC. Até a JF já apareceu como interessada. E em outros momentos, também a nossa maior estatal, a Petrobras. Acontece que nessa quarta-feira, declarações do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, alimentaram novamente essa possibilidade de que a empresa petrolífera acabe comprando o bloco de controle da Braskem, que hoje está nas mãos da Novonor, a antiga Odebrecht. A gente vai conversar sobre isso nesse quadro aqui, que é o Raio X, mas antes eu queria dar os destaques das falas do presidente da Petrobras nesta quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. Eu leio os destaques da matéria do meu colega Rickson de Andrade, da agência EPBR, tá? Olha só como foi o pronunciamento do executivo hoje. Ele disse na manhã de hoje que o direito de preferência pelas ações da Braskem, que é um direito que a Petrobras tem, deixa a companhia confortável em meio às tentativas de compra da petroquímica detida em sociedade com a Novonor. Ele também afirmou que a Petrobras está trabalhando internamente no caso. Em nota, a companhia afirmou ontem, terça-feira, que nenhuma decisão foi tomada ainda sobre permanecer, sair ou até mesmo sobre assumir a participação da Novonor. As aspas do Jean Paul Prats foram exatamente essas. Nós temos direito de preferência, estamos confortáveis diante dessa posição. Vamos analisar tudo o que está acontecendo, mas não podemos dizer nada nesse caso, justamente porque gera muita especulação. A gente tem mantido uma posição inerte por enquanto, embora internamente a gente esteja trabalhando. Tá? Essa fala do Jean Paul Prats aconteceu depois da divulgação de uma matéria do broadcast que nós repercutimos do site do Suno Notícias, está aqui no suno.com.br/notícias, escrito pelo nosso repórter Eduardo Vargas. Segundo a apuração do broadcast, a Petrobras está sim com a intenção de se tornar a controladora da Braskem, tá? Ela pode cobrir a oferta feita pela Unipar de 10 bilhões de reais em dinheiro. Hoje, como que está essa divisão de quem está mandando na Braskem? A Novonor tem 50,1%, a Petrobras 47% e os outros 2,9% das ações ordinárias estão neste momento no mercado de ações. Para a gente conversar sobre esse possível interesse da Petrobras na Braskem e esse leilão que está acontecendo também, envolvendo outras empresas que também querem assumir o controle da empresa que é líder no setor petroquímico no nosso país e nas Américas, eu trago aqui para a nossa conversa de hoje o jornalista de ações da Suno Asset, o Rodrigo Weinberg. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Tudo bem por aí? Tudo bem, Greg? Prazer aí estar com vocês mais uma vez. Bom, vamos lá, Rodrigo, direto ao assunto. Eu queria começar, antes de falar da Braskem, falar da Petrobras. Em anos passados, em administrações anteriores, a Petrobras já demonstrou esse interesse de ter a Braskem inteirinha no seu portfólio. Você acha que, neste momento, essa é uma estratégia desejada do ponto de vista dos acionistas da Petrobras? É uma boa pergunta. Eu acho que, do ponto de vista dos acionistas, eu colocaria aqui um interesse maior na atividade core da companhia, que é a exploração e produção de óleo e gás em águas profundas. E é nisso que a empresa direcionou o seu CAPEX nos últimos anos e que tem conseguido gerar muito valor para todos os stakeholders. Hoje a Petrobras tem um endividamento muito baixo, gera muito caixa, paga ótimos dividendos e a gente, como minoritário, gostaria que essa trajetória aí de remunerações generosas continuassem para os próximos anos, né? A Braskem é um ativo muito importante, é um ativo petroquímico líder na América Latina, tem ativos de polipropileno referência nos Estados Unidos, uma planta no México e domina o nosso mercado. Porém, hoje a gente vive aí um cenário de spreads petroquímicos, que é a referência de preço para esses produtos, muito deprimido. Então, a empresa não está gerando tanto caixa como ela tem todo o seu potencial de gerar, como ela gerou nos últimos anos, quando a gente passava por um ciclo de alta, né? Agora, por outro lado, também, hoje você tem um cenário que está no pessimismo em termos de preço, a gente já entende que o bottom está passando, então olhando assim para o médio e longo prazo,
a demanda por plástico, que no fim das contas o que puxa a demanda pelas resinas produzidas pela Braskem, ela vai continuar muito forte, porque a gente tem uma perspectiva de crescimento na demanda de plásticos de triplicar globalmente em 40 anos, né? Por mais que a gente tenha todos os problemas ambientais do plástico, emissão de carbono, a baixa taxa de reciclagem, mas ocorre que você não consegue substituir de forma econômica um volume necessário o plástico por outras matérias, como o papel reciclado. Então, é um setor muito resiliente, mas hoje foge um pouco do core da empresa. Se a gente pegar os últimos anos, a Petrobras ela fez alguns investimentos na parte de refino, parte de distribuição de gás, ela vendeu também as suas ações na BR Distribuidora, né? Hoje é Vibra. Então, a gente vê que a Petrobras caminhou na direção de se tornar uma empresa mais focada, né, em óleo e gás. Agora, com a mudança aí de gestão na companhia, essas declarações aí que você trouxe, a gente pode ter uma reversão, eu acho que até medida a gente já está tendo, como, por exemplo, os desinvestimentos aí de campos em águas terrestres, que foi interrompido para a maioria dos deals que não estavam assinados. E para a parte de petroquímica, a gente de fato tem, como você pontuou, um silêncio, né? A gente tem declarações aqui ali da Petrobras que está avaliando e tal, mas a gente não tem um posicionamento muito claro da companhia quanto ao futuro da empresa nesse segmento, né? E se a gente pegar o último planejamento estratégico, até 27, não contemplava investimentos, né, em petroquímica. Então, com a revisão do planejamento estratégico de 24 a 28, a gente vai poder ter maior clareza quanto ao desfecho aí dessa negociação toda, porque tem três caminhos. Ou a Petrobras ela vai exercer o direito de venda conjunta, ela vai vender junto com a Novonor para o player aí que for comprar, pode ser a Unipar, pode ser a Adnoc ou outros, ou ela vai se tornar a única acionista da Braskem, ela exercendo aí o direito de preferência para comprar essa participação, ou ela vai firmar um novo acordo de acionistas, colocar aí o comprador no bloco de controle, né, e a Novonor saindo então. Então, não vai fugir desses três caminhos. Agora, tudo indica que a gente deva ter algum cenário mais próximo aí desses dois aí que eu comentei, da Petrobras continuar uma acionista relevante, ou com metade da companhia, ou com 100% dela. O caminho de desinvestimento, eu acho que vai na contramão do que tem sido feito e que tem sido falado, né, pelo CEO, mesmo que de forma não oficial até o momento, e isso pode ter algumas consequências aí distintas aí para o minoritário, né? Eu queria que você me ajudasse a entender o que é exatamente esse direito de preferência, como que funciona isso? Ela tem um direito de que maneira? Ela pode ofertar a mesma coisa que um outro concorrente, um pouco menos? Como que é esse mecanismo, Rodrigo? A Petrobras agora ela tem o direito de preferência para cobrir qualquer oferta firme que tenha sido feita aí para adquirir as ações da Novonor. Então a empresa vai ter agora um prazo para se manifestar quanto ao exercício ou não desse direito, mas nesse caso em que ela exerce esse direito, o preço que ela deve oferecer vai ser um preço pelo menos igual, né, ao preço aí que está sendo oferecido, né, por esse terceiro, né? A Petrobras pode cobrir essa oferta, né, e pode se iniciar também um processo competitivo, né, por essas ações. Só que nesse caso em que a Petrobras ela comprar a participação da Novonor, a gente vai ter uma mudança, né, de titularidade de ações ali dentro do bloco de controle. Então, isso não dispararia o tag along para o minoritário, o preferencialista, o final 5 aí da ação, nesse caso em que a Petrobras se tornasse aí controladora da companhia, né? Porque de fato ela já compartilha esse controle, ela só está aumentando a participação. Então, no caso assim, a gente teria um desfecho que poderia, né, não ser interessante para o minoritário, né, por causa a Petrobras vir aí oferecer um preço para fechar o capital da companhia, uma OPA voluntária que esteja aí bem abaixo aí do que essa oferta, 36,50 é a mais recente, né? Então, Entendi. em linhas resumidas é isso.
Esse é o procedimento, né? Então, agora a gente tem aí um prazo de alguns meses para que a Petrobras, de fato, ela se posicione de forma final quanto a esse tema. Voltando para a perspectiva do acionista da Petrobras, o que uma eventual compra dessa participação da Novo Honor na Braskem significaria para o acionista da Petrobras em termos de pagamento de dividendos, por exemplo, Rodrigo? Dinheiro que sai da onde? Ela tem esse dinheiro numa conta? Como que funciona esse tipo de operação? Não, a Petrobras é uma empresa que gera muito caixa. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade da Petrobras fazer essa aquisição da parcela remanescente sem emitir nenhum tipo de dívida. A gente está falando aí coisa de talvez 4, 5 bilhões de dólares. Né? A Petrobras gera 12 bilhões de dólares aí por ano de fluxo de caixa. Então, uma hipótese assim que a gente teria provavelmente uma redução no montante de dividendos, porque esses recursos seriam necessários para fechar essa aquisição. Lembrando que a fórmula da Petrobras, a fórmula atual hoje, ela é um dividendo que corresponde a 60% da diferença entre o fluxo de caixa e o montante de CAPEX. Então, quando o CAPEX sobe e o fluxo de caixa fica estável, a gente teria uma redução no volume de dividendos, mas isso só para esse primeiro ano, né, em que a transação é feita, e para os próximos anos o CAPEX estaria em linha aí com o restante planejamento estratégico da companhia. Então, assim, eu não vejo isso afetando muito aí o volume de dividendos a longo prazo, né? E com o tempo também a própria Braskem gerando um resultado mais forte, como ela gerou em 2021, por exemplo, pagando também dividendos bem altos, a gente também vai ter aí um repasse, né, para a Petrobras esses dividendos, mas em relação à geração de caixa da própria Petrobras não é um volume significativo, né? Então, não vejo isso como neutro, né, em relação aos dividendos no curto prazo. Para finalizar e retomar a questão da Braskem, você acredita na tese da empresa? Você acha que Braskem é uma empresa boa para o longo prazo, nesse sentido, já pensando o que ela poderia trazer de valor para a Petrobras, caso ela vá parar debaixo da aba da Petrobras de maneira completa? Sim. Olha, como eu falei antes, o setor ele é muito resiliente, a demanda de plástico vai continuar firme por muitas décadas, e eu acho que a Braskem ela tem ativos bastante competitivos, tem uma escala muito grande, então acho que com melhorias na gestão da Braskem, uma otimização da sua capacidade de produção, e a gente tendo um cenário de spreads mais favoráveis, a Braskem poderia estar gerando um resultado muito melhor, né, do que gera hoje. É uma empresa que sempre gerou muito caixa, então tem uma posição dominante aqui na América Latina, e então eu entendo que é um ativo que possa sim estar gerando muito valor aí nos próximos anos, né? Também passada toda aquela questão lá do evento geológico que afundou um bairro inteiro lá em Bem lembrado. Né? Isso aí já está ficando para trás. Então, o que a gente vai ter agora de fato, uma empresa assim, esse passivo todo, e com uma capacidade ociosa muito grande. E eu acho que há espaço, sim. A Braskem tem um programa que chama Transform for Value, que é um programa aí de geração de eficiências. Eu acho que com a Petrobras tomando o controle, por exemplo, da Braskem, acho que a gente poderia ter uma aceleração aí dessas melhorias, nesse processo aí de eficiência, mas eu concordo que hoje, assim, foge um pouco do core da Petrobras, como eu comentei antes, e claro que eu acho que se tivesse na mão de um player privado, um player mais focado na petroquímica, como a Unipar, por exemplo, provavelmente teria aí um futuro melhor, né, para a companhia. Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo Weinberg, analista de ações da Suno Asset. Portas sempre abertas aqui, a gente volta a falar disso em breve. Estou sentindo que vai ter mais notícia logo adiante. Obrigado, Rodrigo. Grande abraço. Obrigado, Greg. Um abraço a todos.